Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972, leitura da palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 9, narração Margarete Vital. Quinta praga, a peste. Disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Eis aqui o que diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo a fazer-me sacrifício. Se o recusas fazer e o retens ainda, será a minha mão sobre os teus campos, e os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas serão tocados de uma peste perniciosíssima. E o Senhor fará a maravilha de separar o que pertence aos filhos de Israel do que pertence aos egípcios, de sorte que não pereça nada do que os filhos de Israel possuem. O mesmo Senhor foi o que designou o tempo, declarando que amanhã fará ele esta maravilha. Ao outro dia, pois, fez o Senhor o que tinha dito. Todos os animais dos egípcios morreram, e não pereceu nenhum dos filhos de Israel. Mandou o Faraó ver, e achou-se que nada do que possuíam os filhos de Israel estava morto. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis deixar ir o povo. Sexta praga, as úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai cada um de vós sua mão cheia de cinza da chaminé, e Moisés deite a sua ao ar diante de Faraó, e espalhe-se este pó por todo o Egito, e daqui se formarão umas úlceras e uns tumores nos homens e nos animais por todo o Egito. Tendo eles, pois, tomado da cinza da chaminé, se apresentaram ambos a Faraó, e Moisés a lançou ao ar. Ao mesmo tempo se formaram úlceras e tumores nos homens e nos animais. E os mágicos não podiam ter-se diante de Moisés por causa das úlceras que lhes tinham sobrevindo, como a toda a terra do Egito. O Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não ouviu a Moisés nem a Arão, conforme o Senhor o tinha predito por Moisés. Sétima praga, a chuva de pedras. Tornou o Senhor a dizer a Moisés: Levanta-te logo ao amanhecer e apresenta-te diante de Faraó e dize-lhe: Eis aqui o que diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que ele me ofereça sacrifícios. Porque desta vez farei eu cair todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que tu saibas que não há quem seja semelhante a mim em toda a terra. Agora, pois, estenderei eu a minha mão e ferirei de peste a ti e ao teu povo, e tu perecerás de cima da terra. Porque eu para isso te pus, para que em ti se desse bem a ver a minha fortaleza, e para que o meu nome se fizesse célebre em toda a terra. Pois que ainda tu retens o meu povo, e ainda o não queres deixar ir? Pois sabe que amanhã, a esta mesma hora, farei eu chover uma horrível pedra, qual se não viu nunca semelhante no Egito, desde que ele foi fundado até o dia de hoje. Manda, pois, já sabe, desde agora, ao campo, e recolhe os teus animais e tudo o que tens, porque homens, animais e tudo o que se achar fora, e não tiver sido recolhido dos campos, todos morrerão feridos da pedra. Aqueles dos servos de Faraó, que temeram a palavra do Senhor, fizeram retirar os seus servos e os seus animais para suas casas. Aqueles, porém, que desprezaram a palavra que o Senhor tinha dito, deixaram os seus servos e os seus animais nos campos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende tua mão para o céu, para que chova pedra em todo o Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a erva do campo. Tendo Moisés levantado a sua vara para o céu, fez o Senhor cair uma chuva de pedra sobre a terra, no meio dos trovões e de relâmpagos que descorriam pelo ar de todas as partes. Assim fez o Senhor chover pedras sobre a terra do Egito. A pedra e o fogo, misturados um com o outro, caíam ambos juntos, e era esta pedra de uma tal grossura que nunca antes se tinha visto outra semelhante no Egito, desde que esta nação fora estabelecida. Em toda a terra do Egito, matou a pedra tudo o que se achava nos campos, desde os homens até os animais. Ela queimou toda a erva da campanha e fendeu todas as árvores.
Só na terra de Jéssen, onde estavam os filhos de Israel, não caiu pedra. Então mandou o Faraó chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Eu pequei ainda desta vez. O Senhor é justo. Eu e o meu povo somos uns ímpios. Rogai ao Senhor que cessem estes grandes trovões e pedras, para que eu vos deixe ir e vós não fiqueis mais aqui. Moisés lhe respondeu: Depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as minhas mãos para o Senhor, e cessarão os trovões, e não choverá mais pedra, para que tu saibas que a terra é do Senhor. Mas eu sei que tu e o teu povo ainda não temeis o Senhor. O linho, pois, e a cevada perderam-se, porque a cevada já tinha lançado a sua espiga, e o linho começava a deitar folhelo. O trigo, porém, e o farro não padeceram danificação, porque eram serôdios. Moisés, depois que deixou a Faraó e saiu da cidade, levantou as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a pedra, e não choveu mais uma gota d'água sobre a terra. Mas Faraó, vendo que tinham cessado a chuva, a pedra e os trovões, aumentou ainda o seu pecado. O seu coração e o de seus servos se tornou ainda mais pesado e ainda mais endurecido, e ele não deixou sair os filhos de Israel, nem quis obedecer à ordem que tinha recebido de Deus por meio de Moisés. Notas explicativas, capítulo 9, versículo 6. Todos os animais, isto é, muitos dos de todas as espécies de animais domésticos, conforme versículo 25. Versículo 15, no original, abre aspas, pois se desde agora eu tivesse estendido a minha mão, ferindo a ti e ao teu povo de peste, e não só aos animais, conforme versículos de 1 a 7, tu já terias sido tirado de cima da terra. Fecha aspas.